tarde a todos, professores, presidente da PAI, alunos do curso normal, senhores secretários. Como já fui apresentada, sou a mãe da Gabriela, que tem T21, que é a síndrome de Down. E ela tem 13 anos e está no 7º ano da escola regular. Eu falei que calhou desse momento ser um momento de muita ebulição na minha cabeça. Quando a Gabriela nasceu, eu, graças a Deus, não passei pelo luto. O luto não levou nem 1 minuto, porque eu fiquei muito feliz. Talvez porque eu já tivesse outros 2 filhos e eu não tive aquele desejo, né, de que às vezes as mães vivem e passam pelo luto, né, que imaginam que o filho é perfeito, toda aquela questão. Então, assim, eu recebi a Gabriela com muito respeito e com muita responsabilidade. Eu vi a Gabriela como uma responsabilidade que foi me dada. E aí, eu fui me especializar, quando a Gabriela estava bem, não precisava mais de hospital, fui para São Paulo, me especializei em síndrome de Down. E saí de lá desse curso com várias certezas. Acreditando na escola regular, acreditando na inclusão, acreditando nas pessoas. E aí, eu quero deixar aqui bem claro que eu fazia parte também do Serviço de Educação Especial da Secretaria de Educação por mais de 10 anos e aqui eu sei o trabalho que nós já fazemos dentro da Secretaria de Educação. Para avançar, né? Muita coisa dentro de Piraí já avançou em relação à inclusão. Mas como Piraí, como qualquer outro lugar, a inclusão depende das pessoas. Não depende do lugar. Então, a história de vida da Gabriela de escola, e aí eu falo escola, porque o primeiro lugar de inclusão dela é na família. Já na família, a gente já encontra, às vezes, alguém com um olhar desconfiado. Alguém que não acredita, que só acredita depois que vê que ela anda, que ela fala. Só acredita depois que olha e fala assim, entendeu? Vou aceitar. Então tem isso dentro da família. E aí depois ela vai para a escola, que é o segundo ciclo social dela. É a escola. Foi muito bem recebida, começou na creche, porque ela precisava aprender a função da boca, porque ela não se alimentava pela boca. E aí foi muito boa a experiência, fomos muito bem recebidos, total. Foi para a educação infantil. E aí aconteceu todo o processo de 3 anos. Foram 3 anos muito difíceis. Foram questões que a gente foi vivendo, foi um momento que a prefeitura até colocou mediador, foi um ganho enorme. No entanto, ainda, as pessoas que trabalham em educação ainda não entenderam, né, uma grande parte ainda não entendeu que a escola que existe hoje, a estrutura dessa escola, como eu vejo o objetivo da escola hoje, não é mais esse que a gente está insistindo em manter. Porque quem está dentro da escola é a diversidade. Então, a minha escola, ela precisa ter objetivos que atendam à minha diversidade. A gente ainda trabalha pensando que os nossos alunos são homogêneos. Eu faço um trabalho pensando que todo mundo vai aprender da mesma forma. Eu faço um trabalho achando que todo mundo vai entender o que eu estou falando ou vai aprender da mesma forma. E não é assim. Nós temos a diversidade. Então, cada um é cada um. E quando a gente reconhece isso, a gente reconhece que a diferença. Então, não importa se eu tenho uma síndrome ou se o outro não tem. Porque se eu posso ter a síndrome, mas o outro pode ter também uma dificuldade em alguma área. Ninguém é perfeito, né? Então, todo mundo precisa de ajuda, precisa se ajudar, precisa ser reconhecido como pessoa, como indivíduo. E aí, a Gabriela foi para a alfabetização. Então, assim, foi outra luta, novamente, junto com a escola, a gente tentando, enfim. Gabriela passou pelo processo de educação do 1º ao 5º ano, que é o melhor, né? É a fase que a gente está noivado, né, gente? A gente noivou ali. Então, assim, é muito bom. As escolas acolhem muito bem essa criança, buscam fazer o melhor que podem, sim, procuram estratégia, tal.
e vai para o 6º ou 9º. Então a Gabriela está no 7º. E aí eu vou contar para vocês quais são as minhas reflexões hoje. Hoje, quando eu saí do curso, eu falava assim, nas minhas palestras: a Gabriela é que vai dizer para mim o que ela é capaz ou não, o que ela gosta ou não. Porque eu reconheço que a Gabriela é uma pessoa, que ela tem desejo, que ela tem sonhos, que ela pensa e que ela sabe dizer o que ela quer. Eu só preciso de ter paciência para ouvir. E aí, eu sempre trabalhei assim: enquanto eu vejo a Gabriela feliz, enquanto eu vejo ela respondendo, ok, o caminho está certo. Só que agora a Gabriela não está feliz. E aí, hoje eu fui na escola conversar com a orientadora pedagógica da escola, e aí eu falei para ela: eu estou preocupada, porque eu sempre disse que é a Gabriela que vai me dizer o que ela quer para a vida dela. E ela está me dizendo, em atitudes, de que ela não está feliz aqui nessa escola, de que está acontecendo alguma coisa errada. E é do 6º ou 9º. E a gente sabe que ela está na pré-adolescência, como qualquer outra. E pessoas com síndrome de Down e qualquer pessoa com deficiência, gente, passa por todas as fases do desenvolvimento humano. Normal. Então a Gabriela hoje quer beijar na boca. E aí eu falo para ela que só depois de 18, tá? E ela quer receber mensagens no WhatsApp, tá? E aí fica complicado, porque ninguém manda mensagem para ela, mas ela quer, mas ninguém lembra. A Gabriela quer ser convidada para os eventos, só que ela pode fazer parte do grupo ali, mas na hora ela não é convidada. Ninguém lembra dela. E aí eu fico contornando toda a situação, buscando amigos na casa para dormir comigo, para fazer evento, para isso aqui. Então eu fico fazendo trabalho social com ela para que ela crie um grupo de amigos. E aí eu comecei a pontuar para a escola uma série de coisas que eu percebo. No 7º ano, são jovens, e nós somos jovens de 7º ano. A gente é perversa, né, gente? Nós somos muito perversos no 7º ano, 8º ano. A gente bota apelido, a gente fala mal do outro, a gente puxa o cabelo, não é verdade? Verdade. E até hoje é assim. E aí, lá nessa escola, ela tem também uma pessoa para ajudá-la. Só que aí eu falei assim: mas essa pessoa que está com ela, será que não está impedindo com que ela se interaja com o grupo? Porque uma pessoa do lado de uma menina, você já fica assim, né? Já fica meio complexo. Então, a presença dessa pessoa o tempo todo, eu acho que não está legal. Até porque a aluna é do professor, que é uma outra questão que a gente vive lutando para que eles entendam isso, que o aluno é do professor. E aí, ela quer fazer amigo. Só que ela não consegue. Ou ela já começou a prender o cabelo, porque disseram para ela na escola que o cabelo dela é horrível. Ela começou a falar para mim: mamãe, eu sou feia. Eu disse: não, Gabriela, você é linda. Você não é feia. E aí, com algumas atitudes dentro da escola, e somente dentro da escola, ela está me dizendo que ela não está feliz. E aí, nesse processo todo, eu me perguntei agora no feriado, eu fiquei com ela, deixei ela 10 dias sem ir para a escola, e eu fiquei só com ela, observando se ela ia ter o mesmo comportamento. Nada, não apresentou nada. Então, o problema é na escola. E aí, eu comecei a pensar o seguinte: eu falei que eu queria a Gabriela feliz o tempo todo. Então, ela está me dizendo que ela não está feliz. Ela está me dizendo que ela não está ali. E aí, me veio um outro pensamento. A inclusão, ela está aí, ela precisa acontecer. É preciso que tenha políticas públicas fortes, fincadas no chão, para que as coisas aconteçam. Que vai desde uma rampa no setor público, no atendimento a uma pessoa com deficiência no setor público, até dentro da escola, caminhar cada vez mais. Mas também, eu me deparei com uma reflexão. As escolas especializadas, elas também precisam avançar.
Nós também precisamos refletir sobre como eu vejo a pessoa com deficiência. Porque até hoje eu passo por esse mal-estar de eu estar com a Gabriela, que tem 13 anos, às vezes entrar no elevador, ou ela se deparar com uma pessoa e falar para ela assim: nossa, como ela é linda, qual é o nome dela? Ela está deduzindo que a Gabriela não sabe falar. Aí eu falo, pergunta para ela: qual é o seu nome? Aí ela, Gabi. Aí ela, quantos anos ela tem? Pergunta para ela. E aí, outra coisa que acontece, a Gabriela adora dar bom dia para todo mundo, boa tarde, falar oi, tal. Ela passa, ela está no lugar, ela fala oi, bom dia, boa tarde, a pessoa não responde, ela vai lá: ô, tá maluco? Vai falar comigo não? Porque ela quer interagir, é um desejo, ela quer realizar coisas que qualquer jovem quer. Então, e aí pensando nisso, essa semana eu falei, talvez ela esteja muito mais feliz, porque nós, quando somos jovens, nós queremos buscar as nossas tribos, não queremos? Todo mundo busca a sua tribo, né? E aí eu me deparei pensando, será que a Gabriela, hoje, estar na tribo dela, vai deixá-la mais feliz? E ela estar na tribo dela, ela está num grupo com muito mais pessoas com síndrome de Down ou com alguma deficiência intelectual que ela se ache representada. Então a inclusão é um vai e volta, sabe? São momentos muito complexos que a gente tem que ver, que não é ferro e fogo. Então os dois lados precisam melhorar. Tanto na escola especializada, e aí quando a Monique me ligou, falando, Raquel, nós pegamos, falei, cara, que legal, porque era o meu sonho, desde que a Gabriela nasceu, é que as coisas avançassem no sentido de reflexões, de como a gente enxerga essas pessoas, né? E como tem política, quais são as políticas públicas que existem, porque são crianças, a escola absorve. Mas e o jovem que podia estar no mercado de trabalho? Não tem um curso para atender essa demanda. E mais importante ainda, essas pessoas estão envelhecendo. E aí elas estão envelhecendo e sendo improdutivas. Só que a gente não quer pessoas improdutivas, porque eles podem produzir. Eles podem, de alguma forma, contribuir para a sociedade. Só que precisa que existam políticas públicas, trabalhos, para que isso avance. Aos poucos, possam ser ofertados possibilidade para essas pessoas. Porque elas têm muitas habilidades, muitas potencialidades, que na maioria das vezes, ninguém nem sabe nem imagina. E quando ela fala que é para sair do chão, do muro da PAI, é isso mesmo. Essas pessoas não têm que estar presas no muro da PAI, elas têm que estar na rua. Pontuando que a Marcele, ela é deficiente visual e que ela precisa do chão tátil. Cadê os cadeirantes de Piraí? Por que a gente não vê cadeirante na rua? Então, a gente não pode ignorar que no nosso município nós temos diversas deficiências e que essas pessoas têm o direito de estar em qualquer lugar. Então, quando eu vejo a incapacidade das pessoas, isso é o capacitismo. Né? Então, a gente está tendo esse olhar capacitista. Então, às vezes, e aí eu peço desculpa, eu me incomodo um pouco com uma fala, né, quando assim, a Monique falou com muito carinho, obviamente, que eles são os amores, tal. E eu sempre falo, Jesus, eu acho que a Gabriela é fora da curva. Porque, gente, olha, a Gabriela, ela sabe sacudir ombro quando ela quer, ela bate porta, entendeu? Ela sabe xingar, entendeu? Então, eu falo assim, caramba, tem hora que eu fico assim, Jesus amado, o que é isso? Entendeu? Então ela está sendo jovem. E eu estou permitindo isso a ela, né? Eu não estou podando isso. Então isso é muito legal. Mas como a gente enxerga e aceitar muitas das coisas, sabe? Brincadeiras, coisas que a gente fala no dia a dia, né? Eu até trouxe escrito algumas coisas que para
até para exemplificar, eu falei assim, eu vou levar se eu precisar, eu tenho aqui. Que a gente às vezes fala no nosso dia a dia e que a gente não para pensar. Ah, tá fingindo demência? Vão dar uma de João sem braço. Não temos braço para fazer tudo isso. Dar uma mancada. Tá cego ou surdo? Estou cego de raiva. Mais perdido que cego em tiroteio. Para de ser retardado. Mudinho, ceguinho. Nem parece que você é uma pessoa com deficiência. Você não tem cara de autista. Você não tem cara de surda. Seu problema não tem cura. Então são coisas que às vezes a gente vem, historicamente a sociedade vem achando que isso é normal. Eu tenho visto muito no Facebook pessoas postando: ah, que mimimi, na minha infância as pessoas faziam isso, não acontecia nada. Mas nós somos humanos e estamos em evolução. Não é mimimi, é respeito. E não é respeito só com a pessoa com deficiência, é respeito com todo mundo. Porque quem disse que brincar com o outro, né, usando palavras chulas, menosprezando, diminuindo a aparência do outro, ou usando, colocando aquela pessoa numa situação ridícula ou fechatória, quem disse que isso é normal? Mas, Raquel, faz uma enquete com essas pessoas que postam isso, se ela toma algum remédio, algum ansiolítico, algum antidepressivo, tem algum problema. Não é que tem problema não. Existe, eu já cheguei a experiência que eu tenho é que realmente a grande maioria da nossa sociedade pensa assim, são elitistas, pensam que essas pessoas tinham que estar mesmo dentro das APAES, presas lá, e ninguém nem está pensando, porque era muito cômodo enquanto as pessoas com deficiência só estavam dentro das APAES, né, ou dentro das escolas especializadas, e ninguém se preocupava. Só que aí eu sempre falo, a Gabriela não vai voltar para o calabouço. A Gabriela vai, eu vou tentar fazer com que ela viva uma vida plena, dentro das possibilidades dela. Então, eu acho assim, eu convido, né? Eu estou aqui até para convidar a todos, né? Tanto a Educação de Piraí, que também já faz um trabalho já de mais de 13 anos, caminhando nessa evolução, para tentar melhorar cada vez mais a inclusão. E a APAE, né? Lembra que eu falei? A gente precisa refletir como a gente vê essas pessoas, qual é a proposta de trabalho para essas pessoas, né? O que está sendo feito, né, com escola, o que está sendo, como que essas pessoas são vistas, né? Para a gente trabalhar um pouco isso, para que a gente consiga realmente ofertar um trabalho, né, uma educação que realmente faça com que eles evoluam e não simplesmente, às vezes, fique ali, passe anos e anos e anos e anos e não tenha, né, uma conclusão ou um objetivo ou um direcionamento. Mas para isso também precisa de políticas públicas, e para políticas públicas a gente tem que estar sempre sentando com os setores, né, da educação pública, discutindo tudo, para que aos poucos as pessoas comecem a enxergar o mundo de forma a atender a diversidade, né? Então, assim, quando eu faço um prédio, eu tenho que saber que se ele tem 2 andares, ele tem que ter elevador. Porque eu não quero saber, eu não posso deduzir, Piraí não tem cadeirante, não interessa, tem que ter. Então, assim, o que mais eu posso facilitar? Banheiro, né, acessível, ofertar o ledor para a Marcela. Eu falei, Marcela, como é que você faz? Você usa 2 votos? Ela usa 2 votos que faz a leitura para ela. E aí eu falei, você tem o ledor? Aí ela falou, não, meus ledores são as minhas amigas. Ótimo, a inclusão está caminhando assim, porque muitas das vezes os amigos da turma, e aí elas já são mais maduras, percebem que elas podem e contribuem para o desenvolvimento dela. Então elas fazem esse papel do ledor, só que é um direito dela. Da mesma forma que já aconteceu da gente precisar subir com um cadeirante numa escada e falar assim, a gente chama um monte de homem e carrega a pessoa. Isso é falta de dignidade. Eu não tenho que fazer isso. Ele tem que ter um elevador para ele subir. Então, quando isso a gente for começando a ter esse olhar mais inclusivo na sociedade, a gente vai cada vez mais melhorar esse processo de inclusão social. A escola é só um primeiro passo, mas o social, por quê?
Sabe o que eu pensei? Na turma da Gabriela tem 30 alunos. 29 desses alunos têm um pai e uma mãe. Então, vamos botar 30, são 60 pessoas que possivelmente não conversaram sobre inclusão com essas crianças, ou muito poucas conversaram, né? Então, a empatia, o reconhecer essa pessoa como um indivíduo, com direito a estar participando, como pessoa capaz de estar participando, de se divertir, de falar, de conversar. Então, assim, é muito difícil. Acredito que os filhos dos nossos filhos possam, né, chegar a uma coisa bem mais, mas é preciso que nós trabalhemos mesmo com muita vontade e desejo para que a nossa sociedade seja cada vez melhor, né? E é essa reflexão que eu deixo aqui. Como que eu enxergo a pessoa com deficiência, né? Eu falei do jeito que você falou, que são os amores, eles não são, né? Eles são o que eles são, né? Eles gostam de ser bravos e do jeito que eles são, eles têm postura, eles... magoar alguém. Sim. Eles ficam assim, eles ficam chateados, sim, eles batem no pé, porque eles são justos. Sim, tem. E a maldade, né? Não tem mesmo a maldade, mas eu acho que eles têm muito a ensinar, né, gente? Não ter a maldade, né? A empatia, eu acho que é muito importante. E aí a gente até me coloca aqui como Nick também, pra gente, na PAI, estar sempre conversando, né, sobre vários assuntos, vários temas, né? Então, deixei aqui um pouquinho da minha experiência com a Gabriela, das minhas reflexões de agora. Então, eu estou nesse pleno vapor, pensando no que é legal para ela, para ser feliz. E eu pergunto para ela, eu estou dando oportunidade para ela, eu voltei para a escola com ela hoje, vai ficar hoje, amanhã e depois, e eu vou, na semana que vem, levá-la para uma escola especializada. E aí ela vai passar um dia lá, 2, e aí eu vou perguntar onde ela quer ficar. Porque eu quero onde ela esteja feliz, né? Gente, um momento de descontração. Não, pode ficar aqui. Falando da Gabi, né? Antes de vir para trabalhar em Piraí, né, eu no consultório médico, cheguei, estava Raquel e Gabi. Então, cheguei no consultório médico, estava Raquel e Gabi. Tudo bem? A Gabi, oi, tudo bem? Tudo bem. Você mora onde? Eu moro em Piraí. E você? Mora em Volta-Redonda. Olha que legal, eu conheço pessoas que moram em Piraí. É onde eu falei, que eu estou em casa da Dilma, que são meus amigos de anos. Estamos conversando, eu e Gabi, tudo. Olha o que Gabi me fez fazer no consultório médico. Você sabe dançar? Eu sou professora de educação física, eu gosto muito de dança, então faz comigo. Qualquer desenrola, quem sabe? Eu, no consultório médico, quem sabe o negócio do desenrola, bate e joga adiante. Eu, no consultório médico, fazendo isso por causa de Gabi. Ok? E olha onde que eu vim parar, né? Trabalhar em Piraí, junto com Raquel. Eu falei, eu te conheço. Eu não lembro de você. Eu falei, lembro. Quando eu vi a foto do WhatsApp com a Gabi, eu falei, é a menina do consultório, é a Gabi. Eu agradeço por vocês terem vindo. Como a Monique disse, foi muito legal ter muitas pessoas, e espero que vocês retornem para casa pensando em pelo menos alguma coisa, ou em alguma palavra, ou em alguma coisa, olha, eu posso melhorar nisso, eu posso começar a pensar desse jeito, né, que é assim que a gente muda a humanidade, tá bom? Obrigada. Bom, enquanto as tias do coral preparam eles para o coral, vamos cantar, gente? Vamos!